Eu queria te perguntar sobre o Thiago Almada, né? Um assunto que está batendo aí muitas notícias. O que você pode dizer sobre o Thiago Almada? Já tem um acerto com ele? Vai ter uma reunião no fim de semana com o staff dele? O que você pode dizer sobre? A gente normalmente eu não divulgo nada, mas como há tanta notícia, tanta notícia, só dizer que é verdade que estamos interessados no Thiago. É verdade que estamos em conversas com ele. Nada está fechado. O jogador ainda não deu sim. Ainda não deu sim. Olha aí, eu falei isso. Ele, se vier, vai vir nas condições que nós queremos. Nós não temos um poço de petróleo para gastar o dinheiro que não existe. Estamos a trabalhar nisso. Agora, não há nenhum acordo com ele. É um excelente jogador que tem, infelizmente para nós, outros clubes estão interessados nele. Mas eu estou confiante que as coisas podem andar, mas não é verdade que esteja um sim deles e que haja um acordo. Nada disso é verdade. Olha só, então, metade da entrevista aqui já foi, ele deixando claro que não é verdade que já tem o sim do Almada, alguma coisa já andou, ele está confiante na contratação do Almada, tá? O negócio vai andar e não tem nada de acordo, de acerto, como falaram, tá? Então a gente trouxe que não tinha o sim do Almada, o sim definitivo do Almada, tinha que ele aceitava jogar no Flamengo, mas o sim com relação à proposta para o jogador não teve ainda. Que saiu sobre uma possível reunião esse fim de semana. O staff dele está vindo para se reunir com você? Não vou falar disso. Não vou dizer que veio o staff ou que não vou falar sobre isso. Tá bem? Tá bom. A última para a gente fechar. A gente sabe que o Flamengo costuma fazer contratos longos, especialmente entrevista exclusiva para o canal Paparazzo Rubro-Negro. Alguns canais da Argentina trouxeram que o interesse do Flamengo seria de um acordo por 3 anos com o Almada. O acordo seria esse o interesse de vocês ou por 4, talvez até 5 anos? Olha, ainda nem falámos disso. Ainda nem falámos da duração do contrato. É óbvio que um jogador jovem nós vamos querer maior tempo de contrato. Mas ainda nem falámos disso. Nós estamos a trabalhar no Almada, pronto, que já toda a gente sabe, e estamos a trabalhar em mais 2 jogadores para reforçar a equipa. Não é fácil reforçar este elenco. As pessoas têm que ter paciência para a gente não pagar mais do que devemos e com calma os jogadores vão vir. Está bem? Obrigado. Boa noite. Abraço. Mas então é isso, contrato longo, tá? Não é contrato de 3 anos, como falou a imprensa argentina, né? O pessoal aí da imprensa brasileira, o GE, outros jornalistas compraram a informação da imprensa argentina que falou que já estava, o sim já tinha sido dado, que ele já tinha dado sinal positivo, e ainda por cima soltaram que o contrato era de 3 anos. Gente, o próprio Boto falou aí, um jogador jovem como o Almada, você nunca vai contratar pagando caro para ter um contrato de 3 anos. Não tem nada do sim do jogador. O que ele deu sim, na verdade, há uns dias atrás, é para uma possível negociação que ele estava aberto aí para o Flamengo. Aí o Flamengo tem que apresentar toda uma proposta para ele, né? Questão de salário, tempo de contrato, vai apresentar tudo para ele. Luvas e tudo mais, vai apresentar para o staff para ele, vai ter reunião com o staff do jogador, a Raíza trouxe essa informação, e aí, na sequência, o Flamengo vai no Atlético de Madrid. Aí eles dando sinal positivo, o Flamengo vai no Atlético de Madrid para fechar o negócio, tá? É isso. Então, o pessoal que às vezes acha que a gente está trazendo informação para desmentir alguém, porque a gente quer ser o dono da notícia, cara, pelo amor de Deus. Aí eu combinei lá com o meu repórter, ele tentar entrevistar o Boto, conseguiu entrevistar o Boto, fez essa exclusiva com o Boto e confirmou tudo que a gente estava falando, e um monte de gente estava falando besteira, tá? O Pablo Rafael Rua aqui, peraí, ó. O Pablo Rafael Rua mandou uma mensagem aqui para mim, outra fake que o Boto disse, nunca negociou com o David Romero. Também vim falando há meses disso, a galera estava espalhando essa info. Quando perguntei para ele 2 meses atrás, ele disse que nem sabia quem era. Eu falo, a mesma coisa para mim, tá? Agora o Coluna, vou mostrar para a galera aqui. Eu tenho falado há um tempão que não tem nada com o David Romero. É um jogador avaliado pelo scout do Flamengo, como muitos outros, e muitas vezes nem chega para o Boto. Muitas vezes essas avaliações do scout nem chegam para o Boto. O Andri, lá, o pessoal do scout, avalia, aí alguém vaza, diz que o Flamengo está procurando. É o scout do Flamengo trabalhando. E nem chega para o Boto isso. Às vezes o cara nem sabe quem é o cara, porque é o scout que está trabalhando. Então, David Romero, gente, eu falei, não tem nada. Não tem nada, e não tinha nada. Vamos acompanhar aqui, olha só. O Coluna trouxe a informação do David Romero, tá? Fez aqui collab também com a gente, parceria. David Romero do time, atacante. Não existe isso. Não existe, ele existe. Não, ele existe. Existe o Flamengo, né? Beleza.
Não, ó, não existe Romero do isso, ó. Tigre, atacante. Não existe isso. Não existe, não, existe, ele existe. Existe o Flamengo, não é? Não existe isso. Não. Existir, ele existe. Não existe é com o Flamengo. Não tem nada com o Flamengo, David Romero, tá, gente? Então a gente falava isso aqui. Léo José, do Coluna do Fla. A janela de transferência já está aberta, a gente conversou um pouquinho com o Boto falou sobre o Thiago Almada. Eu queria saber da sua opinião, a sua visão sobre o jogador, porque para o Flamengo chegar na negociação, obviamente já teve seu crivo pelo meio argentino. Primeiro, boa noite. Prazer revê-los depois da paragem. Em relação ao mercado de transferências, você falou com o Boto, falou com a pessoa indicada. Eu não vou falar sobre os jogadores que não são os nossos. Os nossos são aqueles que vestem na atualidade a camisola do Flamengo. Por isso, não é a minha forma de estar de falar de outros jogadores que não sejam os nossos. Boa noite, Leonardo Jardim, Rafael Valente da ESPN, a gente está ao vivo. 2 perguntas para te fazer. Primeiro, como que você avalia o retorno do Arrascaeta hoje, depois de praticamente 3 meses? E também se já tem alguma informação sobre o Plata, né? Que ele saiu muito cedo ali no comecinho do jogo, acho que aos 32 minutos do primeiro tempo, aparentemente sentindo o joelho direito. Obrigado. Bem, em relação ao Arrasca, o nosso objetivo era trazê-lo e na possibilidade de colocá-lo a jogar para ir ganhando ritmo nos jogos, porque não é fácil, depois da paragem de 3 meses, não é fácil voltar ao ritmo. Ele precisa de jogar, mas precisa de jogar bem, e nós aproveitamos, principalmente naquela fase, já estava o resultado mais ou menos feito, para que ele tenha alguns minutos de jogo, para ele ir aumentando as suas capacidades individuais. Em relação ao Plata, pronto, ele tinha um pequeno problema ali já no joelho, penso que não é nada grave, já chegou da seleção com essa situação, mas nós hoje arriscámos ele jogar de início porque achávamos que não era uma situação muito grave, mas estava a incomodá-lo bastante e por isso substituímos. Sabendo que isto era um jogo importante, o nosso historial nos jogos depois das paragens era um historial extremamente negativo e nós não quisemos arriscar pôr em causa o resultado, porque era importante para nós sairmos daqui com uma vitória. Jardim, tudo bem? Boa noite aqui no meio. Gabriel Orfan, canal Paparazzo Rubro Negro. Jardim, queria te perguntar sobre o Lohan, jogador que marcou um gol hoje, veio de uma boa intertemporada, esteve emprestado no primeiro semestre lá para o clube italiano. Como é que você avalia esse retorno do Lohan ao Flamengo e se você está conseguindo esse objetivo de recuperar um jogador que é muito talentoso, mas que antes do seu empréstimo talvez não estava rendendo quanto se esperava? Obrigado. O Lohan é um menino que tem qualidade técnica, mas em termos do jogo, da percepção do jogo, ele tem coisas a evoluir bastante e nós temos trabalhado muito sobre isso. Eu hoje estou muito satisfeito com ele, não somente pelo gol, mas principalmente pela parte defensiva, que era uma coisa que ele tinha alguma dificuldade, e ele hoje, depois da perda de bola, tentou recuperar, tentou se posicionar em termos defensivos em relação à estratégia da equipa, e acho que foi um bom passo, porque eu já disse a ele só pode jogar no Flamengo quando perceber o jogo e quando perceber qual é a tarefa dele dentro da estrutura da equipa. Por isso é que dei-lhe os parabéns no fim, não só pelo gol, porque ele tem feito golos e já tinha feito na intertemporada, mas principalmente pelo comportamento dentro da estrutura da equipe. Jardim, muito boa noite. Canal do Mauro Santana. Queria que você fizesse uma avaliação da volta do Arrascaeta, um jogador quase 3 meses parado, né? Como é que você avaliou essa volta do jogador que entrou no segundo tempo, até pela sua importância para a equipe, um jogador que foi fundamental no ano passado e que este ano, antes da sua lesão,
de quebrar a clavícula, ele já vinha sendo também importante para você? Claro, vou ser repetitivo em relação à questão. O Arrasca, como toda a gente sabe, é um jogador importante para nós, é um jogador que necessita ter ritmo de jogo, porque é um jogador que evolui e todos os anos tem sido mais ou menos unânimes que ele tem sempre uma evolução ao longo da época. Esta paragem acho que foi péssima porque ele já vinha num crescente grande, principalmente no último mês antes de partir a clavícula, e agora o nosso objetivo é trabalhá-lo e dar, dentro do possível, algum tempo de jogo sem prejudicar a estrutura da equipa, não é? Porque a estrutura da equipa nunca pode ser prejudicada, para que ele ganhe aquela forma, para ele a médio prazo nos ajudar em todas as suas capacidades, que isso que é fundamental. Oi, Leonardo, tudo bem? Marcelo Marinho da Litoral News. Como ainda não houve, me permita te perguntar uma análise geral sobre o jogo, se o time já está apresentando o nível que você acredita ser o ideal para a sequência da temporada. Só mais uma questão, porque a gente abre as redes sociais, a pergunta que é feita é: por que o Pedro não foi para a Copa? Por que o Pedro não foi convocado? Eu sei que já foi, mas você, como treinador dele, entende por que ele não foi para a Copa? Obrigado. Em relação à análise do jogo, acho que foi um jogo extremamente bem controlado na primeira parte. Sofremos poucos, criamos 2 ou 3 situações, acabamos por fazer 2 golos. A entrada da segunda parte, acabamos de fazer o terceiro gol, que acabou por matar o jogo. E depois, com as substituições, conseguimos gerir o jogo sem grande fadiga, não é? Porque esta semana temos 3 jogos. E acho que acabamos por ganhar bem. Um Chapecoense que teve muitas dificuldades contra nós ao contrariar o jogo do Flamengo. Em relação a essa questão, eu estava a ser deselegante se responsabilizasse-me por, ou se desse uma opinião sobre o convocatório do Pedro para a seleção que já passou. Essa responsabilidade será sempre de quem toma as decisões. Isso no futuro eu acredito que vai haver muito mais convocatórias com o Ancelotti. Ele perceber que o Pedro é uma necessidade para a seleção, com certeza que ele vai levá-lo. Jardim, aqui à tua esquerda, canal Gustavo Henrique dando choque. O Flamengo consegue uma vitória importante. Como é que você está projetando para o futuro? É jogo a jogo? Ou tem uma projeção a cada tantas partidas? Como é que você imagina isso? Já que você já pode dizer que é um cara experiente de Campeonato Brasileiro, já disputou pelo Cruzeiro, sabe como é que é essa história de pontos corridos? Não, em relação à experiência, a minha calvície já me diz isso, que há alguns anos no futebol, e já perdi muito do meu cabelo, por isso é um pouco de experiência, muitos jogos, não é? E permite-me fazer uma análise muito fria, que é o futebol, joga-se jogo a jogo, não vale a pena estarmos a fazer grande futurologia para daqui a algum tempo. O futebol é o próximo jogo com o São Paulo, porque o resultado é importante e nós queremos continuar a ganhar, porque estamos numa disputa com bons adversários também, que também têm o mesmo objetivo do que nós. Jardim, boa noite. Lá do Povo da Flamengo TV. Hoje todos os 5 jogadores que estavam voltando da Copa foram ao campo. Você conseguiu dar rodagem e oportunidade a todos eles. Como foi a inserção desses jogadores dentro do seu plano para essa partida? E se você viu evolução tática em relação à intertemporada? Eu acho que eu aproveitei, a ideia foi aproveitar, depois do jogo estar resolvido, gerir um pouco aqueles que estão com menos jogo, não é? O Alex foi para a Copa e jogou pouco, não é? Já sabia que o Pereira ia ter dificuldades de acabar o jogo. O Danilo também voltar um pouco a jogar e colocar jogadores com alguma competitividade, porque vamos precisar de toda a gente. Essa foi a ideia. Porque possivelmente se toda a gente estivesse bem, já em condições, as substituições podiam ser diferentes, não é?
Era um jogador que, por exemplo, o Wallace era um jogador que eu queria meter hoje, mas devido ao Pereira já estar em dificuldades e não quis arriscar uma lesão, e por isso acabei por meter o Danilo. Mas com certeza que existirá novas possibilidades na frente, e é isso que nós pretendemos, termos toda a gente disponível, toda a gente preparada, e para ter toda a gente preparada não é só os treinos, mas temos que dar algum ritmo àqueles que não fizeram a interseção. Por exemplo, temos os jogadores como o Zé Vitor, o João Vitor, temos como o Wallace, temos esses jogadores que têm algum ritmo porque jogaram em interseção, fizeram alguns jogos, por isso tivemos aqui para equilibrar com os jogadores que vieram da seleção, que esses é que estão em pior situação. Obrigado, Jardim. Obrigado a vocês.